Eduardo Bolsonaro pediu prazo de 3 meses para o Trump para resolver anistia e impeachment de Sinistro. E quando tudo parecia perdido, uma luz no fim do túnel. É assim que o Bolsonaro, mesmo em prisão domiciliar, estaria vendo o cenário político atual. E não é otimismo barato, não. Nos bastidores de Brasília, a chapa esquentou e as negociações estão a todo vapor. E o que mudou o jogo? Aparentemente um nome, Donald Trump. A pressão do ex-presidente americano teria sido catalisador para que as coisas começassem a andar. Segundo a informação que corre, aliados de Bolsonaro teriam pedido um prazo à Casa Branca para aprovar no Congresso um verdadeiro pacote da paz, ou melhor, um pacote anti-STF. A ideia é simples e genial. Aprovar a toque de caixa a PEC das prerrogativas, que basicamente coloca uma focinheira no Supremo. Para processar um deputado, o STF precisaria de autorização da Câmara. Para processar um senador, do Senado. E de quebra, mudar a regra do foro privilegiado para tirar das mãos dos sinistros os processos contra parlamentares, incluindo, claro, o do Bolsonaro. É o troco servido de prato frio. O STF, claro, sentiu o golpe. A pressa em marcar o julgamento do Bolsonaro para a semana do dia 7 de setembro não é coincidência, é uma tentativa desesperada de acirrar os ânimos e condená-lo antes que o Congresso consiga se articular. A prioridade deles é encerrar o caso antes de outubro, porque sabem que a condenação de Bolsonaro pode virar uma poderosa plataforma política. Mas a narrativa de que a condenação é certa já começa a fazer água. Até a Transparência Internacional, uma ONG de extrema esquerda, veio a público dizer que a prisão domiciliar de Bolsonaro tem fundamentos frágeis e que parece uma tentativa de silenciamento. Quando até o inimigo admite que a coisa está estranha, é porque o castelo de cartas já caiu há muito tempo. Alexandre de Moraes, nosso imperador da toga, foi no Washington Post, o megafone oficial da esquerda americana, para mandar o seu recado. E a manchete, claro, foi comemorada pela patota progressista como se fosse gol de final de Copa do Mundo. Moraes disse que não vai recuar 1 milímetro. Quanta novidade, né? A matéria é um show de horrores previsível. O jornal que enxerga o mundo pela mesma lente embaçada da CNN pinta Moraes como o paladino da democracia, o herói que nos salvou das garras do fascismo de Bolsonaro. Uma narrativa patética que ignora completamente a realidade de um país que vive sob o jugo da censura e da perseguição judicial. Enquanto isso, a Casa Branca, o governo americano de verdade, vê o exato oposto. Mas para o Washington Post, isso é só um detalhe. Eles preferem focar na determinação do ministro, que, segundo a própria matéria, não vai parar o inquérito das fake news nunca. Sim, você ouviu bem. Um inquérito eterno, sem prazo para acabar, distribuindo punições a torto e a direito. Isso não é justiça, isso é tirania. Moraes ainda se gaba. Ele se gaba de ter 700 ordens, sendo que nenhuma delas foi derrubada pelos seus amiguinhos. Ora, se um juiz nunca erra, alguma coisa muito errada tem nessa história. A verdade é que o jornaleco americano convenientemente esquece de mencionar é que depois da lei Magnitsky entrou na jogada, os colegas do STF de Alexandre pularam fora do barco. Nenhuma das decisões foi confirmada em plenário após a Magnitsky, pois ele não mandou nenhuma, porque ele bem sabe que vai perder. E ontem ainda teve foto de academia, foto de sauna, comendo uma esfirra, um esforço para passar uma imagem de normalidade, de que está tudo tranquilo, mas a gente sabe que não está. A pressão é gigantesca e a matéria é, na verdade, um recado para os outros ministros. Fiquem calmos, eu tenho tudo sob controle, mas será que cola? E o recado dos Supremos para o Xandão pela mídia consorciada, o Globo. Os colegas de toga do Xandão estão em pânico. Eles estão vendo um homem com uma pressa alucinada para fechar a conta do Bolsonaro antes das eleições, enquanto casos bem mais cabeludos, como o da Marielle ou da cúpula da PM do 8 de janeiro, já estão prontos para finalizar e estão pegando poeira lá na prateleira. A mensagem é clara, calma aí, xerife, porque essa pressa toda, isso tá pegando mal pra gente. Pois é, essa é a imagem perfeita do STF nesse momento. O nosso querido Supremo Xandão resolveu pisar fundo no acelerador para condenar Bolsonaro, mas parece que ele esqueceu de combinar com os outros pilotos. E agora a corrida virou um racha interno, com direito a recado pela imprensa e tudo. A fofoca, que de fofoca não tem nada, é que o pânico tem nome e sobrenome: Lei Magnitsky. Os outros ministros estão vendo as sanções americanas batendo na porta de Moraes e não querem, de jeito nenhum, entrar nessa barca furada junto com ele. O recado mandado por colunistas da grande mídia, do grande consórcio, é basicamente uma segura onda,
que a gente não quer que nosso visto seja cancelado por sua causa também não. Por isso, já começou a Operação Deixa Disso. A ideia é adiar o julgamento do Bolsonaro o máximo possível. Dá tempo para o Congresso costurar uma anistia, um acordão, qualquer coisa que tire o STF do olho desse furacão. Pasmem, até a gastrite do Bolsonaro virou um trunfo. O atestado médico pode ser a desculpa perfeita para o Moraes soltá-lo para uma prisão domiciliar sem ter que admitir que errou a mão. Mas o Xandão tá nem aí. Ele já se considera ferrado, sancionado na merda. A atitude dele é de quem já caiu no poço e agora quer puxar o máximo de gente possível. Ou o STF bota um freio nele, ou ele arrasta a corte toda para o mesmo buraco. A briga tá boa nos bastidores. De um lado, ministros tentando salvar a própria pele. Do outro, um ministro que parece não ter mais nada a perder. Vamos ver quem vai piscar primeiro.